Olá, como vai? Mais informações sobre a saída repentina do ex-prefeito Carlos Moreira e radialista da Rádio Cultura AM de João Monlevade. Fique ligado. Bem, esse vídeo, como todos os outros aqui no canal Tenda VIP, tem apoio da cervejaria Paris 83. Você encontra aqui em João Monlevade, no bar e restaurante Pé de Porco, e também encontra no delivery e na Baron Barbearia, ok? Quer tomar uma cerveja gostosa? É só procurar um desses lugares. Também das Óticas Americanas. Óticas Americanas que tem laboratório próprio e óculos na hora. Precisou de óculos? As marcas mais tops do mundo estão lá, e também os óculos que são feitos no próprio laboratório das Óticas Americanas, o laboratório RA, que atende todo o Brasil, ok? João Monlevade tem um dos melhores laboratórios de Minas Gerais. Bem, mas voltando ao assunto principal, Carlos Moreira fora da Rádio Cultura, todos pegos de surpresa com essa informação, até porque a história de Carlos Moreira e da Rádio Cultura se confundem, né? Já que o Carlos procurou o Mauri na época para que o Mauri adquirisse os direitos de transmissão. A rádio pertencia à época à Rede Globo e foram passando mudanças e o Mauri acabou ficando com a concessão da rádio. Informação que chega nova é de que a Rádio Cultura não deve mais se chamar Rádio Cultura. Ela deve se chamar Rádio Líder FM. Ela agora vai para o FM e vai para o grupo do Leandro Torres, que comanda uma série de emissoras de rádio em toda Minas Gerais, com programação bem moderna. Leandro é sobrinho de Mauri Torres e o Mauri queria arrendar a rádio. Teve uma proposta do ex-prefeito Carlos Moreira, teve uma proposta do Leandro Torres. O Mauri colocou as duas em cima da mesa e decidiu que a melhor delas era do Leandro. Então agora o Carlos Moreira avalia voltar para a Rádio Global e o Leandro assume a Cultura, que deve transformar-se em Rádio Líder FM. Ok? Leandro Torres tem rádio em uma série de cidades. Eu já estive em algumas delas quando eu era radialista, né? Apesar que radialista a gente não deixa de ser nunca, né? Falar nisso, o Juninho que trouxe a informação primeiro, o Júnior Ferreira, radialista. Júnior Ferreira, nossa rádio online tá igual proposta da Simone, né? Só fica no papel, as principais pelo menos, né? Tá na hora da gente sentar e colocar aquele projeto para funcionar. Mas eu já disse uma vez, eu acredito que a Simone ainda consegue colocar em prática esses projetos. Ainda faltam 18 meses aí pela frente para ela pelo menos 80% dessas propostas cumprir, porque uma já não dá, né, que é o curso de medicina, já que o Michel Temer, barrou. Bem, mas o Leandro vai assumir, deve colocar uma moçada nova, deve colocar uma equipe nova. Isso está deixando muitos funcionários da Rádio Cultura preocupados, né? É uma emissora muito antiga, né, na cidade e já está com alguns programas defasados, né? São programas que não mudam a sua cara há muitos anos. As tecnologias, as novas mídias estão aí e a gente não vê esse link da Rádio Cultura com essas novas tecnologias. E isso só é possível com equipe nova, com gente nova que conhece como é que faz, e provavelmente algumas mudanças vão acontecer. Não sei se diretamente na programação em termos de locutores, né? Mas pessoas novas, pelo menos nos bastidores aí, isso deve acontecer sim. Bom, e eu voltando ao caso do Carlos Moreira, o Carlos Moreira me disse hoje, conversou comigo hoje por telefone, que tá ok, tá tudo tranquilo, que continua com o Tito Torres, que sai porque quer, porque fez a proposta e como a proposta não foi interessante, ele preferiu sair da emissora. E ele agora está de férias, está curtindo férias, mas é importante lembrar, né? Em termos de comunicador em João Monlevade de rádio, ninguém teve mais audiência do que ele, né? Não teve, realmente foi o nome que teve mais audiência no rádio até hoje, principalmente antes de se tornar prefeito. O Carlos Moreira, quando ainda era o radialista combatível,
combatível, que falava mesmo que o povo quer ouvir, antes de se tornar político, enfim. Ele era muito, mas muito ouvido mesmo, e as pessoas colocavam o que ele falava no ar com o rádio bem alto, né, para o vizinho ouvir também. Isso aí eu lembro quando eu morava ainda no bairro Santa Bárbara, e meus vizinhos lá em casa, todo mundo com o rádio ligado e sempre ouvindo o programa do Carlos Moreira. Então, é uma história, né, que chega ao fim, uma história grande de parceria que teve do Carlos Moreira com a Rádio Cultura, ele que trouxe a ideia para o Mauri de comprar a rádio, e foi uma história enorme, né, uma história grande, e além da história do Carlos Moreira com a Rádio Cultura estar chegando ao fim, provavelmente a história da própria Rádio Cultura, né, que agora deve se tornar a Rádio Líder FM. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história também, quando eu fui diretor de jornalismo lá. Por lá fiquei 5 anos, foi um período mágico na minha vida. A gente toma muito amor pelos ouvintes, pelo trabalho da gente, né? Todo dia está levando informação, está batalhando informação para levar para o ouvinte. Fui também um radialista combatível e combatido, né? Ainda bem que não ficou tão estranha a frase, porque realmente a gente tomou frente de uma liderança contra um governo que a gente não via com bons olhos e a população estava sofrendo bastante. A gente acabou tomando frente dessa linha bem crítica mesmo ao governo e de buscar soluções, né? Tanto é que o Gustavo Brandini foi prefeito da época e ele é advogado, tinha uma forte assessoria e nunca conseguiu achar um processo sequer contra a minha pessoa e contra a rádio, né? Porque a gente falava tudo com muita responsabilidade, nada de inventar notícia, nada sem fonte, nenhuma opinião desencontrada, e a gente conseguiu levar. Eu fiquei lá 5 anos, eu fiquei o último ano do governo do Carlos Moreira, inclusive achei interessante, porque apesar da rádio ser do lado, né, político do Mauri e do Carlos Moreira, existia espaço para críticas ao governo do Carlos. E isso foi muito importante até para a minha permanência lá. O próprio Breno Eustáquio, que é professor na FUNSEC, na época era o editor do jornal A Notícia, e ele mesmo comentou em um dos seus trabalhos que a Rádio Cultura, mesmo sendo do grupo político do PSDB à época, o nosso jornalismo lá tinha muita tranquilidade para fazer reportagens e até opinião com críticas ao governo do Carlos. Nunca teve, e na época o Teófilo, que era o gerente da rádio, nunca teve um puxão de orelhas, nunca teve Tiago não faz isso. Sempre foi muito tranquilo para trabalhar também no governo do Carlos, e nós fizemos algumas críticas. E uma vez, para você ter uma ideia, um passageiro do ônibus da saúde foi deixado em Belo Horizonte para trás. Nós fizemos uma programação especial sobre esse caso, sem problemas. A direção da rádio deu total liberdade para a gente trabalhar, e é por isso que a nossa audiência foi tão alta na época. A gente tinha uma pesquisa de opinião de 33% de audiência na época que a gente entrou lá, e depois foi feita uma outra pesquisa pelo Instituto Data MG, todos pelo mesmo instituto, aí foi para 44%, e depois foi para 66%. E aí o número de patrocinadores do programa de jornalismo também, na época pulou de 2 para, se eu não me engano, 17. Foi um programa, o jornalismo da Rádio Cultura ficou muito forte naquela época. A gente tinha um jornal, tinha um noticiário de hora em hora a partir das 7 horas da manhã, mudamos uma série de coisas, né? Estava com gás, jovem, e aí o crescimento foi vertiginoso e não tinha mais espaço para vender jornalismo nos programas. A gente estava tentando até achar solução para isso, mas depois foi necessário fazer outras mudanças. Acabei saindo para ir para a Câmara Municipal de Monlevade para assessoria, à época a convite do Guilherme Nasser, presidente da Câmara. E minha história de rádio foi muito curta, pelo menos assim, né? Não sei se algum dia eu vou voltar para a rádio, mas ou se vou montar uma rádio online que eu adoro, ou se eu vou trabalhar em outra emissora, enfim. Mas aqui foi curto, mas foi bonita. A gente tinha muita audiência
E eu sei o tanto que a gente fica chateado. Imagino que o Carlos Moreira deve estar um pouquinho chateado sim em estar deixando a emissora depois de tanta história ali. Mas a vida é assim, né? A gente tem que... Tem dias tem dias que são muito bons, tem dias que não são tão bons assim, mas a resiliência tem que acontecer e bola para frente. Então é isso. Rádio Cultura provavelmente vai se chamar Rádio Líder. Carlos Moreira, maior radialista da história da emissora, sem dúvida nenhuma, também finalizando a sua história ali. E Leandro Torres vem com tudo aí. Ele que já tem experiência com outras emissoras. É um cara bom para fazer eventos também. Né? Vem novidade aí e toda novidade tem que ser avaliada, mas a gente torce para que dê tudo certo para ele, para a rádio, porque a história da rádio é muito maior do que todos nós, né? O que importa é o ouvinte em casa receber informação com responsabilidade e, sem dúvida nenhuma, ficar do lado da população. Esse que é o papel do jornalista e do jornalismo e do comunicador como um todo. Então, mais informações sobre isso a gente volta, traz para você e vamos acompanhar aí daqui para frente o que vai acontecer, né? Se os locutores vão ser mantidos, se vai mudar a programação toda ou parte dela, como é que vai ser essa mudança aí, que dia que começa a transmitir no FM, em qual sintonia você vai poder ouvir a Rádio Líder. Será mesmo? Acho que sim, né? Acho que vai ser Rádio Líder. E é isso, tá bom? Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Aqui Thiago Moreira, fui!